Gravando. Oi, gente. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com invasores na nossa residência. Mas antes, eu sou o Renan Perrotti. Eu sou a Dayana Perrotti. E nós estamos no canal Direito na Real. É isso. Ok. Quem veio nos visitar... A Sueli trouxe seu novo bebezinho. Sou a babá da casa. E hoje a gente vai falar com umas pessoas. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa imagem que tá assim, ó, o Bruno me ensinou a mexer no gimbal mal pra caramba, vocês estão percebendo, né? Mentira. É. É a pessoa que não sabe ler o manual, ou tem preguiça de ler o manual, entendeu? Porque sabe é inglês. processos, mas manual não. Aí ele não funciona. Vem pra cá, Tio Marco, não é, a vontade não é mais minha, é do E negócio. aí, povo lindo? A gente zoou vocês, eu vou contar uma coisa pra vocês. Calma aí que eu... Aí volta. Opa, tem vida própria. Nossa, Agora sim. Agora foi. Alguém ali atrás fez um vídeo falando bom dia, boa tarde. Não, como que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal. Salve, Malta. Olha aí, Fala que eu tô cansada. tá imitando todos os youtubers. Verdade. É porque a gente tem uma união do bem, não é verdade? O importante é pingar e não parar. É, não pode parar de pingar. Aliás, quando pinga é chuva de tolo, né? Não pode não. Né, então a gente vai falar hoje, o que a gente vai falar? Vamos falar hoje das pessoas que estão vindo do Brasil pra cá, o sonho, né? Eu, particularmente, conto só a minha vida. Eu não posso contar a vida do Tio Marco porque eu não vivo a dele. Sim, claro. Mas eu tô gostando. Tá? Só pra te ver tirando trabalho. É que o botão, eu fico travando aqui, o botão não tá... Como que eu tiro isso aqui, gente? Agora sabe o que tá aparecendo aqui? Eu tô parecendo aquele bonequinho da Bryson, né? É Bryson? Agora sim, né? Agora não tem que ficar apanhando do gimbal. Vem mais pra cá, Tio Marco. O Bruno é gordinho, você... Ah, eu sou gordo, entendeu? Já começou o bullying. Eu sou gordo careca do grupo. Se fosse velho, tava me dizendo. Sacanagem. É Faz brincadeira, faz isso que o cara... Faz Mas isso. olha só, se eu virar minha cabeça ao contrário e botar a barba pra cima, eu fico com mais cabelo do que cabeludo. Sacanagem. Tadinho, ele não tá aqui pra se defender. Eu conheço que ele não tá aqui pra se defender, mas ele não tá aqui pra se defender porque é muito longe pra ele vir aqui A se gente defender. mandou, cabeludo, a gente mandou uma mensagem pra você hoje, 10 horas da manhã, horário de Porto. Via pombo, mas fiquei sabendo que ele morreu no meio do caminho de cansaço. Sacanagem. Isso é bullying. Esse é bullying. É? Depois vai dar Ah, não, merda. mas fiquei sabendo que o povo perdeu, foi a direção. Varou lá no Zuca. Me diz uma coisa, Bruno. Você veio pra cá fazer o quê? Eu? É. O que eu vim definido? Eu vim pra Portugal fazer? É. Olha, gente, primeiramente viver, não foi ganhar dinheiro. Eu acho que muita galera tá se equivocando de países, né? Eu vim buscar essa minha campainha maravilhosa que ninguém aperta e esquece o dedo nela. Você não vai parar. Né? Parece uma invasão. Parece que a polícia tá chegando. Eu tá acho que entrando. são aliens. Ai, meu Oi. Deus. É o seu senhor Pedro? Vai ter que ir lá. Só um minutinho. Voltando, você veio em busca de qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu também. E você, Timo? Eu vim fugindo da guerra, pô. Eu vivia na quarta cidade mais violenta do mundo, que era Natal. E na semana eu já tinha planejado, já estava me organizando para ir para o Canadá. Era um projeto a médio prazo. Só que aí teve uma rebelião muito séria, as pessoas estavam cortando as outras no meio. Foi uma das maiores rebeliões da história do Brasil, lá em Acaçuz. Teve cenas de terror. Eu lembro disso. E com um mês começaram a raptar crianças para vender os órgãos. Você tá doido. Aí eu vendi tudo que eu tinha e fui embora. Fui embora e... Olha, até arrepiou. Tu é doido, mas você não tem noção do que é aquilo não. Era a vida de... Tem que fazer sinal para entrar na minha rua, tem que cortar a luz 2 vezes, baixar os vidros, não podia entrar... Onde com você vidro. era? Natal. Pensei que era do Rio de Janeiro, lá na cidade. Era a mesma Não, coisa. pois, né? É. Complicado, você tinha que... Você Eu não podia tinha entrar à noite. Conhecimento disso. Você não podia entrar à noite na rua, então a gente vivia num estado de insegurança no nível máximo. Eu vim para Portugal para viver. E olha assim, eu era de São Paulo, né? Tava difícil, a gente tinha medo de assalto, tinha medo de sequestro, tinha medo de uma cacetada de coisa, mas não nesse nível de... Eu não vim em busca de qualidade de vida, eu vim em busca de vida. Se viesse qualidade, melhor ainda, mas pelo menos vida, porque vida eu não tinha não. Na verdade, a gente define... cada um define... Normalmente, quando você vai ver isso, são pais de família. São famílias, Sim. Então, eu sou pai. Então, por mais que eu brinque no meu canal, eu sou um molecão de 36 anos de idade. 36 é aquele. 36 Mas eu 36 sempre- tem nunca. Tem noção, cara? 36 faz você começou a tirar a barba, pô. Não, 36 eu tinha quando eu tinha a Foi idade... quando você chegou em Portugal. Foi quando eu cheguei em Portugal, mas com 36, assim,
Olhem pra mim Não e olha. pensem no cabeludo, quando eu era mais novo. Eu acho que é um amor platônico desse jeito. Ele e o cabelo tá apaixonado. Mas eu vou explicar o que acontece. Eu sou pai. E eu tenho observado isso tanto com o meu canal no YouTube como seguindo os canais dos colegas. É o seguinte: a maioria dos pais, eu falo homem como homem, assim, fica preocupado com os filhos. Então, quando eu vim para Portugal, o que eu pensei? Sem brincadeira, no meu filho. Eu falei, cara, eu vou para Portugal para quê? Dar uma qualidade de vida para o meu filho, um ensino melhor. Eu tenho um filho de 12 anos que só vivia dentro de casa jogando videogame, mano. Era o dia todo. Por quê? E eu não podia nem me chamar atenção. Apesar de eu não aceitar, eu não podia chamar atenção. Por quê? Lá fora é perigoso. Não dá pra Não dá pra falar, vai pra rua. Vai pra rua. Não dá. Ia voltar com uma criança, só a metade dela. Vai tomar um tiro de bala, uma bala perdida. Então, assim, quando eu comecei a procurar Portugal, eu também, da mesma história da ideia do Michael, eu também já tinha visto sobre o Canadá, só que eu sou um bucéfalo. Não sei falar nem o português direito, nem o carioquês direito. No meu último vídeo falo das línguas que eu sei falar e eu não quero tocar mais nesse assunto. Ele é poliglota. Eu sei falar, só porque eu sei falar francês, só a Bianca que eu aprendi na China, ele ficou assim. Quem fala aqui um monte de língua aqui não sei eu não, né? Ó, a gente não pode nem falar o inglês errado. Oh, meu Deus do céu. Não pode nem pronunciar o inglês errado. Francês, espanhol. Não, e é o inglês nórdico ainda, né? Não, deixa de conversa, deixa de fuleiragem. Então, mas é isso, eu vim buscar, como o Marco falou, quase na mesma palavra. Quando eu falo de qualidade de vida, é tranquilidade. Eu até falei isso no meu vídeo, gente. Você tem que definir o que você vem buscar em Portugal. Tente entender o que Portugal pode te oferecer. Pois é. Então, na minha cabeça, tem muita gente hoje vindo para cá pensando em grana e acaba por não conseguir isso rapidamente e acaba por se decepcionar e falar, não, eu quebrei a cara porque o país é assim. Não, desculpa. Não. Acho que... O país é igual a mais de 2000 anos. Exatamente. Não muda. E olha que... Muito antes da minha avó ganhou o espelho. Na época que o cabeludo ganhou o espelho, né? Hoje vocês estão aqui, vocês estão estáveis. Sim, tranquilo. Hoje tá começando a ficar bom. Hoje eu vivo do canal, como eu já falei algumas vezes. Então hoje eu tenho uma vida bem tranquila. Hoje a gente já tem uma empresa constituída, a gente já tem algumas coisas, já conseguimos... Posso fazer só um adendo só? Gente, não é porque ele veio e vive do canal, porque o canal dele é um dos maiores canais de Portugal. Ponto. Né? Eu não consigo viver do canal como o Bruno não consegue viver do canal. Então, não é porque o tio Michael diz que consegue, que você vai sair da sua casa, chegar aqui em Portugal, montar um canal e ser um tio Michael. Não é. Porque eu sei que ele trabalha mais de 18 horas por dia no canal dele. Né? Essa é a parte que as pessoas não veem, acham que é só fazer um vídeo de 10 minutos. Não, eu sei o que ele trabalha, o Bruno sabe o que... Assim, a gente não trabalha 1/10 do que ele trabalha. Na verdade. Né? E tem muito canal aí que, né, não chega no que ele trabalha. Assim, é Instagram, é YouTube, tem mais quais das outras plataformas? Essas duas, né, que você trabalha forte. Eu trabalho de rede social, sim. Né? Vai na casa Fora dele, isso, tem a empresa, tem os transfer, tem a frota da Uber Eats, né? Então, tem assim, tantas outras coisas. tá trabalhando. Não né? para. Aí neguinho olha lá e fala, tá esnobando. Não, trabalha 18, 19 horas por dia. A gente está produzindo e vai tentar colaborar cada vez mais para Portugal ser um país não só bom para a gente, mas como para os filhos, como para os netos, porque eu não vim para cá. Eu não estou aqui de férias, eu vim para cá para construir família e ver meus netos se aproveitando. Foi uma opção que tu fez. Sim. É assim, eu acho só que as pessoas só não podem se deixar levar, que eu falo. Aqui não existe, não vai ter o Bruno Ferreira do canal do Dog, não vai ter o Renan do Direito na Real, muito menos o Michael do canal, que vai ser o salvador da pátria, a sua salvação aqui em Portugal. O que a gente faz aqui é compartilhar a nossa experiência de vida. Ou seja, olha só, um exemplo, o Michael, ele montou uma empresa, poxa, não custa nada o Michael falar como que foi que ele fez para conseguir montar aquela empresa. Tem inclusive esse vídeo no canal, passo a passo. Tem uma dedicação que ele tem. Exato. Né? Aí eu chego aqui e falo assim, vou pegar o vídeo do Michael e vou fazer igual. Né? Pode ser que não é igual. Por mais que você veja o tutorial que ele fez, não vai ser igual, porque a dedicação que ele colocou pode ser maior ou menor que a sua. Então, você tem que se basear pela sua história de vida. Né? E teve uma altura que muita gente estava cá, isso não é mentira, em 2018. Eu falo isso porque eu estava pesquisando a altura. Muita gente estava ganhando muito dinheiro, enganando o povo e montando as coisas. E hoje a gente que está aqui, no exemplo, o Eurodog, eu falo por mim. Cheguei e montei minha empresa. Tive uma dor de cabeça, para montar. Não foi uma coisa fácil. Mas também não foi uma coisa tão difícil. Ou seja, eu acho que não custava nada eu mostrar como que foi aquele processo, entendeu? O que eu fico chateado às vezes que já aconteceu, de você ver pessoas querendo, às vezes por infelicidade, dar algum do destino, aqui em Portugal não dá certo,
e começam a ocupar todos os canais. Não é assim, gente. Ou seja, por trás disso tudo que vocês estão vendo aqui, há um trabalho árduo, não é só do YouTube. Ou seja, eu tenho um filho, o Renan tem, o Michael tem, o Michael se desprende da família às vezes para poder gravar o vídeo. Hoje é sexta-feira, 15h40, o tio Michael saiu de Braga, Bruno saiu de Esposende para vir para o Porto. Né? Isso ninguém vê. Eles estão aqui no Porto, gastaram pelo menos uma hora para vir, vieram gravar. Uma hora para voltar, gravei, estamos gravando outro vídeo, vou para Maia agora gravar outro vídeo e quando chegar em casa eu vou terminar o vídeo que vai sair, que é o de hoje. Então assim, não é chegar, montar um canal, o tio Michael vou para o Uber Eats, não. Ontem ele falou, tá chovendo, sabe o que ele ia fazer? Pode falar? Pode. Ele falou, se eu soubesse que ia chover, macho, né? Eu ia falar pra você não vir, porque eu ia trabalhar no Uber Eats. Né? Ou seja, ele ia deixar a família dele, era o quê? 9, 10 horas da noite? 10 horas da noite. Até meia-noite. Para trabalhar. Meia-noite. Isso é pessoa. Não, aí o pessoal fala, tá caindo do céu. Ninguém veio aqui que agora há pouco tava lá estendendo roupa. É verdade. Né? Chegaram, eu tava lá lavando roupa, estendendo roupa de alojamento. E aconteceu isso 2 vezes. Por exemplo, eu já cheguei na casa do Michael, o Michael marcou comigo, a gente foi tomar um café, cheguei lá, o Michael macho tô indo embora que eu vou trabalhar. O Renan foi me visitar em Esposende, do nada, Renan, pera aí, Bruno, me ligou um cliente agora para hospedagem, tu lembra? Foi correndo. Né? Assim, nós não estamos de férias, não estamos turistando, nós vivemos aqui. Né? Então é isso que tem que deixar bem claro. Acho que às vezes as pessoas só veem o lado bonito. Só veem a beleza que querem. Ponto. Infelizmente. Mas é a vida real, é igual o vídeo que eu mostrei em sua casa, lá no canal. É a vida real. O meu sofá tá aqui cheio de mancha, não tem o que eu fazer. Eu lavo ele, a gente vai trocar a cor dele, né? Porque ele é rosa. A gente vai trocar por um cinza, porque lava ele. Vem o Davi, vem o Matheus. Isso é a vida real. Né? Suja, não dá adianta. Eu vou ficar, cansei, eu vou me desgastar com a sofá, deixa sujar, depois a gente lava. Porque no fundo, assim, é muito triste. Eu acho que eu falo por mim, é muito triste. Porque todo mundo aqui tem um comprometimento com a vida, ou seja, com a família. A gente se desprende um pouco da nossa vida particular, às vezes para mostrar para vocês como que funciona alguma coisa. É chato, eu falo por mim, é chato quando você ouve falarem que ou a gente está de fuleiragem, como chamam aqui, ou a gente está mentindo, quando na verdade a gente só está mostrando a nossa vida, ou seja, então minha vida toda é uma mentira. E não é verdade, a gente só quer que todo mundo que venha para cá venha com a consciência que não vai ser fácil, mas também não posso falar para você que vai ser difícil, porque eu não sei como que você vem, eu não sei como que é a sua força de vontade, a sua capacidade. Eu até brinco, você me chamou a atenção naquele dia que eu fico falando uma cena de um filme, mas é verdade. Vai depender de como você aguenta cair e quantas vezes você consegue levantar, ou seja, quanta porrada você pode levar da vida. Basicamente. Então eu não posso definir para você o que você vai conseguir conquistar aqui em Portugal se eu não conheço você. Eu só posso mostrar a minha vida. Olha, para mim funciona dessa forma porque eu fiz assim, entende? É só para mostrar. E a gente erra, né? Eu abri escritório no Porto, né? 2 meses eu pedi pelo amor de Deus para não ir mais para lá. Então assim, é nos erros, a gente erra. Vocês não erram? Sim, com certeza. A gente erra e vai subindo assim, ó. Se a gente podia estar lá atrás, eu podia ter desistido. Simplesmente, não deu certo, não tem meu escritório, não veio ninguém. Ninguém foi no meu escritório em 2 meses. Ninguém. A maioria do pessoal queria fazer videochamada, a maioria do pessoal vai por e-mail. Ninguém. Eu falei, pra que eu quero isso aqui pra minha vida? E quanto você gastou de arrendamento, né? Nem fala que chora. Não, é arrendamento, é reforma da sala, é decoração, e depois teve que entregar. Perdeu o calção, nem fala. Eu tava pagando pra ele, falei, pelo amor de Deus, fica com tudo aqui pra você, porque eu não quero mais, eu não quero ter isso pra minha vida. Pois é, não vale a pena. O exemplo foi comigo na minha loja, também foi a mesma coisa. A gente montou uma loja, eu e a Mônica começou a desanimar com a loja, não porque a loja não estava dando certo, mas porque ela já estava se sentindo cansada. Eu sei, ela quis montar, mas depois que ela montou, ela falou assim, poxa, não é isso que eu quero. Entende? Então, assim, a nossa vida... Não, negativo, a nossa vida é de erros e acertos. Negativo. Você poderia ter isso no Brasil, ninguém nunca errou no Brasil. Sabe o que parece? Parece assim que no Brasil todo mundo faz alguma coisa, é tudo perfeito, maravilhoso. Chega pra cá, tudo é culpa do país. Mas aqui o problema é esse, que as pessoas vêm e quando acontece qualquer infelicidade do destino, como é natural da vida, que tem dias bons e dias ruins, a pessoa pega o dia ruim e culpa o país por isso. Então tudo vira culpa de Portugal. E não dele não tentar, porque às vezes ele estava ali do lado do sucesso, desistiu. Simplesmente voltou. Eu concordo com algumas coisas quando falam, mas a pessoa às vezes não se toca, não se atenta a uma coisa. Um exemplo. No Brasil, eu estava com uma série de problemas lá. Eu fiquei 4 anos desempregado. 4 anos desempregado no Brasil. O André, ele deve estar vendo o vídeo agora, era o meu patrão no Brasil. Eu fui mandado embora 2, 3 vezes. Ele me contratou 2, 3 vezes porque eu sou um cara muito difícil. Eu sou um cara complicado. Agora vem cá, eu podia culpar a empresa por me mandar embora? Não, o erro estava em mim. Eu que era um cara complicado. Ainda tinha que agradecer a Deus que eu tinha um patrão que gostava muito de mim, que me contratava de volta.
Então vamos dar um exemplo. Quando eu vim para Portugal, eu estava num momento complicado no Brasil, ou seja, eu estava 4 anos desempregado, abri uma empresa, o pet shop aqui no Brasil ainda está até funcionar, mas eu fui roubado 4 vezes assaltado no meu pet. Sem condições, pô. Eu tive 2 carros roubados, Mike. Um carro antes de vir para Portugal. Pera aí, olha a dificuldade que eu tinha no Brasil. Aí a pessoa às vezes vem para Portugal achando que Portugal vai ser o salvador da pátria da vida dele. Aí acontece um problema, só basta um, para a pessoa falar assim, Portugal, nisso que eu pensei, não, uma bosta, não vai... Vocês youtubers são tudo mentirosos, não é, exatamente, todo mundo fala isso, mas acho que todo mundo que assiste o canal é grandinho, já é grandinho para entender o seguinte, que aqui a gente conta a nossa experiência, eu sinto de falar isso, você fala um bagulho que tá aqui, ó, assim, tem muita gente que critica, tem muita gente que fala mal de Portugal, por que não pega as coisas e vai para Irlanda, vai para Holanda? Fala um país bonito aí. Finlândia, Noruega, Dinamarca. Vai para Niterói. Vai para Niterói. Vai lá para Natal para ver como é que é a vida. Vou dar um exemplo para vocês. Estava conversando ontem com um português. Olha só, ontem com um português, grande amigo meu aqui. E detalhe, ele estava me contando o seguinte, que ele morou na Inglaterra durante 4 anos. Trabalhava super bem na Inglaterra, tinha uma vida super maneira que ele fala assim, pagava muito bem a ele, a empresa era top. Sabe o que ele fez? Desistiu, voltou para a esposa para trabalhar no café junto com a esposa, que é o café da família dela. Sabe o que ele falou? Que uma coisa que muita gente não entende, que o patrão não paga pelo seu trabalho, paga pelo seu tempo. O seu tempo vale muito dinheiro. Na Inglaterra ele só trabalhava, não tinha tempo. Então, peraí, se um português que já tem a documentação, foi para a Inglaterra, ganhou super dinheiro e voltou, abandonou tudo lá para vir viver aqui, mas uma vida mais humilde. Tem muitos que estão voltando, tem muitos que estão vindo da França, tem muitos que estão voltando. Tem qualidade de vida. Que isso que eu estou falando, é isso que eles que são daqui, que vão para fora, às vezes entendem a qualidade de vida que tem aqui e às vezes lá fora não tem. É muito absurdo. E é isso que a galera que está no Brasil tem que entender. Portugal é um país de tranquilidade. Claro que eu não vou falar para vocês que não tem problemas aqui, tem como qualquer outro lugar do mundo. Claro que também não vou ser idiota de falar que é igual ao Brasil, porque não é. Em termos de segurança, de qualidade de ensino, em cuidados, aqui é bem melhor do que aí, sim, com todo respeito. Não é que eu estou falando do meu país, amo o Brasil, mas estou falando uma realidade. Foi isso que eu vim buscar aqui. Não foi dinheiro. Então, o dinheiro, claro, se vier, óbvio que não quer mais. A gente trabalha para isso. A gente trabalha para isso. Só que a gente não vive em função disso como era no Brasil. No Brasil eu ganhava dinheiro, mas eu gastava dinheiro para poder viver. Ou seja, tinha que ter uma segurança. Você gasta com muito dinheiro. Olha, quando eu cheguei aqui, o José, é um português lá de Póvoa de Varzim, ele me disse uma frase: vocês no Brasil, vocês correm atrás do dinheiro. Aí chega numa certa idade da sua vida, você pega o dinheiro e quer comprar a sua saúde, mas não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Né? Porque todo o dinheiro que você ganhou, às vezes não dá para você ter a sua saúde de volta. Verdade. Né? E eu fui entender essa frase quase um ano depois que o José tinha me falado. É verdade. Né? A gente vê isso como que a nossa vida é tempo, é o tempo. Aqui hoje eu falo, que hoje quando eu estou no Brasil, hoje eu tenho tempo. Eu tenho tempo de visitar o Maicon em Braga, eu tenho tempo para vir aqui. E olha que eu trabalho, hein? Eu não minto, já falei no meu canal isso, eu trabalho no part-time sábado, domingo e segunda-feira. Quantas vezes a galera aqui se encontrou e eu não pude ir porque eu estava trabalhando sábado e domingo? Aí a pessoa fala, mas Eurodog tá bem? Eurodog tá bem, porque só trabalha part-time. Não, filho. Quem tá aqui, os dois sabem disso. Eu trabalho part-time, sábado, domingo e segunda, saio segunda-feira, 2 horas da tarde do trabalho, vou para Braga limpar Airbnb, que é o meu outro negócio, ou seja, eu passo a semana inteira trabalhando. Mas mesmo assim, me fala, qual é a mágica de Portugal? Que você consegue encontrar tempo? Você ainda consegue mesmo assim encontrar tempo para fazer outras coisas, para conversar, para interagir com seus amigos? Querendo, é possível, né? Verdade? Por que não? Então né? É isso, vamos cortar, senão daqui a pouco dá 20 minutos de vídeo. Eu quero mandar um beijo, posso? Pode mandar um beijo. Quero mandar É o programa da Xuxa. Quero mandar um beijo pro meu amigo cabeludo lá de Viseu. É amor. Dizer que Papai do Céu te abençoe, que continue a pingar bênçãos sobre a sua vida. Eu vou me organizar para ir com esses dois aqui, pra gente Vamos juntar pra ir lá Viseu. pra Viseu. A gente vai de jegue. Ah, meu Deus do céu. Ele já falou pra nós que tem estadia, vai ter comida. Nossa, eu adoro. Tem estadia. Tem. Também é a casa do cara, né? É uma mansão. Quer mandar beijo pra alguém? Manda beijo? Não. Eu não quero nada. Um beijo pro povo lindo aí, pros inscritos do Direito na Real. Ai, que bonitinho. Pessoal, gente, adoro esse bordão. Maicon, Eu. diga o seu canal. Portugal Diário. Eurodog, mas não se atreve lá não. Não se atreve lá não. Não vai ter nada bom. Vai lá que vocês vão dar muita risada. Eu vou contar uma coisa pra Direito na vocês. Real. Ele imita a Valéria. Quem assiste Zorra Total, ele imita... Faz uma. Ai, gente, se não tá sentado, não. Pois já tá aqui como? Tá vendo? Que onda é essa? Vocês estão perdendo essas coisas. Pessoal, e eu sou o Renan, do Direito na Real. Se vocês gostaram, curte. Se vocês não gostaram, curte também.
Vai pro canal dos dois que vocês vão estar muito bem assistidos, né? Deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Olha que bonito, cara, esse cabelinho dele. Eu não tenho esse cabelo assim não, ó. Pode fazer isso. Tô deixando crescer. Macho. Também vou. Valeu, galera. Abraço. Vamos embora.